Vocês devem ter visto a pesquisa Datafolha que saiu sobre a eleição municipal em São Paulo na semana passada, né? Bem, no final de junho saiu outra parecida da Quest. Nada de surpreendente para quem está acompanhando a corrida. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, em primeiro, Guilherme Boulos, do PSOL, em segundo, o apresentador de TV José Luiz da Atena e o coach bolsonarista Pablo Marçal ali ameaçando chegar no segundo turno. Mas deixa eu chamar a atenção para um ponto. Quem quer votar em Boulos? Eleitores de renda mais alta, eleitores sem religião, eleitores com maior índice de escolaridade. Quem tende a votar em Nunes? Menor renda, católicos evangélicos, menos anos de escola. Bem, como foi a eleição no Reino Unido? Essa mesma no final da semana passada, em que os trabalhistas conseguiram impor os conservadores, tipo, a sua maior derrota em mais de um século. Então, de cada 3 eleitores com ensino superior, 2 votaram nos trabalhistas, 1 votou nos conservadores. E a turma com ensino médio ou menos, mais para os conservadores do que para os trabalhistas, embora a diferença aí tenha sido menor. Sabe por que foi menor? Porque os eleitores com menos tempo de escola votaram em peso mesmo. Foi no Reform, o partido da extrema-direita. E claro, quanto maior a renda, mais vota nos trabalhistas. Vamos para a França. Também esse fim de semana, eleição parlamentar. Olha, maior nível de renda em 2022. Votou pesado no ensemble o Partido Liberal do presidente Emmanuel Macron. Esse ano, esses eleitores, eles migraram para o bloco de esquerda. Os de menor renda, ora, votaram na extrema-direita, em Marine Le Pen. O grupo de Le Pen elegeu mais deputados nos distritos onde a presença de franceses com menor nível educacional é também maior. Vocês estão percebendo um padrão aí? A gente não precisa parar. Vamos para os Estados Unidos? Os eleitores mais ricos sempre votaram no Partido Republicano. Isso começou a mudar principalmente em 2016 e está se tornando mais agudo. Quanto maior a renda, maior a probabilidade de votar nos democratas. Quanto maior o nível educacional, idem, vota nos democratas. Quer o padrão de voto republicano? É o contrário. Rico estudado, daqueles que viveram a experiência de botar a bata preta e jogar o chapéu quadrado para cima e sair da festa ali com o canudo na mão, esses votam na esquerda. Pobre com pouca escolaridade, na direita. E se você acha que tem alguma coisa esquisita nesse padrão, você não está sozinho. Tem sido assim mesmo. Mas não, isso não é normal. As coisas não eram assim. O cientista político americano Seymour Lipset, por exemplo, ele definia a esquerda desse jeito. Política com foco em igualdade econômica, redistribuição de riqueza com apoio eleitoral da classe trabalhadora. E a direita, ora, políticas de livre mercado, pouca intervenção do governo na economia, proteção da propriedade, que tem por eleitorado a classe média alta e os ricos. Quem vota em que grupo estava literalmente na definição que o cara dava para as duas correntes de esquerda e direita. É claro que o Lipset é de outro tempo, um cientista político que, ali atrás, se moveu do Partido Socialista na juventude para uma posição mais centrista, que foi professor de Berkeley, Stanford, Harvard, algumas das maiores universidades americanas. Morreu em 2006, aos 84 anos, um homem completamente do século XX. Mas a definição dele, que carregava essa ideia de que a esquerda é dos trabalhadores, dos operários, de quem tem a vida muito dura e a direita é dos confortáveis, ela não causava surpresa. Só que mudou radicalmente. Por quê? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Sabe, o nosso trabalho por aqui é trazer fatos, dados, análise no universo onde tem desinformação demais. O Meio é importante para você, faz parte da maneira como você se informa, como compreende o mundo. Assine. Ajudar a nos manter de pé é importante. Cidadania inclui financiar o bom jornalismo. E esse é o ponto de partida. Um dos primeiros a chamar atenção para esse fenômeno foi o economista francês estrela Thomas Piketty, num paper publicado só 2 anos atrás. Ele trazia uma definição, a esquerda Brahmani. Os Brahmanis surgiram na Índia uns 3.000 anos atrás, uma das 4 grandes castas em que a sociedade se dividia. Eram principalmente sacerdotes e intelectuais. O Piketty pega essa metáfora para definir um grupo assim nas sociedades democráticas do Ocidente. Vê aí se você se reconhece.
Os Brahmanes modernos têm diploma, muitas vezes pós-graduação. São professores, intelectuais, cientistas, mas podem estar também nas profissões liberais. Direito, medicina, áreas da tecnologia, correlatas. Sim, tendem a ganhar melhor do que a maioria da sociedade e ainda assim são favoráveis a impostos mais altos para os ricos, políticas de redistribuição, programas sociais. Muito preocupados com desigualdade econômica, liberalíssimos em questões sociais. Direitos LGBTQIA+, igualdade de gênero, multiculturalismo e, claro, sustentabilidade ambiental. Quer dizer, direitos civis e políticas sociais progressistas. E tem muita influência na cultura. Vozes como as suas ecoam mais do que outras nas páginas da imprensa, no que sai da academia, nas artes. O Piketty não compara esse grupo a uma casta indiana à toa, não, tá? Esse grupo super progressista representa a elite intelectual da sociedade, mas está também alienado. Com o passar do tempo, foi perdendo o contato com o que pensa boa parte do povo. É uma esquerda que se descolou do povo. A questão aqui é a seguinte, tudo mudou. Para começar, acabou a era industrial. Estamos no tempo em que o que faz dinheiro é educação, muita educação. Quanto maior seu nível educacional, em média, maior a sua renda. Não tem jeito. Trabalho de operário que pagava um salário de classe média quase não existe mais. As coisas foram automatizadas, não é só isso. A natureza dos casamentos mudou. Casamento era para sempre. As famílias eram grandes, não mais. Mulheres estão mais independentes e as pessoas têm menos filhos. Gente com nível de educação mais alto tem com mais frequência se desligado de uma vida religiosa. Eu estava entrevistando esses dias um grande cientista político brasileiro e ele estava contando de como a coisa funcionava lá na década de 1950 no interior de Minas Gerais. Olha só, chegava uma fábrica na cidadezinha, vinham logo os sindicatos e aí o PTB, que era o partido de esquerda da época, que crescia e começava a ganhar eleições. Ó, era batata, era industrial. As maiores preocupações de esquerda não são mais econômicas, são socioculturais. É claro, não é mais industrial. Estar mais tranquilo em termos de grana e ter uma educação formal de alto nível faz com que esse eleitor comece a votar de forma menos prática, menos pensando em si e mais nos outros. Não é só, veja, por bondade, é também para cultivar uma imagem bacana a respeito de si mesmo, nem que seja para si. A gente vive um tempo de sinalização de virtudes nas redes sociais, né? Então, imigração na Europa e Estados Unidos, ambientalismo, direitos LGBTQIA+, direitos das mulheres, mesmo o movimento negro. O discurso cada vez mais identitarista. Isso não tem eco com o eleitor que está ralando na vida. Esse eleitor segue mesmo preocupado com sobreviver. Isso é outra coisa curiosa, tá? Está aumentando, principalmente entre jovens, o voto feminino na esquerda e o masculino na direita. Mas olha, não foi tudo que mudou na demografia eleitoral. O voto nas zonas rurais continua mais à direita e nas zonas urbanas mais à esquerda. Em todo o mundo, sindicalistas e funcionários públicos seguem tendendo a votar na esquerda. Enquanto que empresários, empreendedores, pessoas mais religiosas tendem a votar mais à direita. Não foi tudo que mudou, já era assim. O que mudou demais foi como o mundo funciona. E aí, quem vive com mais insegurança, quem está fora desse novo modelo econômico que exige, para pagar bons salários, um nível educacional muito alto, essas pessoas entendem muito bem que as mudanças não trazem nenhum benefício para elas. Aí começam a rejeitar tudo quanto é mudança que aparece, né? Querem um mundo como ele era. Claro, aquele mundo industrial ele tinha mais vantagens, era mais tranquilo de se viver. Então qual é a fórmula para a esquerda? Bem, a França Insubmissa, o partido de esquerda radical que terminou sendo o que mais elegeu deputados por lá, bem, ele fala de preocupações econômicas e rejeita o identitarismo. Curiosamente, o Partido Trabalhista renovado é igual, sendo diferente. Não é radical, muito pelo contrário, mas bateu nas mesmas teclas, tá? Segurança econômica e rejeição ao identitarismo. São diferentes. Os franceses querem uma economia com muita intervenção do Estado, os ingleses estão falando de uma conduta muito responsável da economia para poder oferecer em troca um estado de bem-estar social mais sólido. O ponto é que entenderam ambos, de maneiras diferentes, que atingir um público está mais difícil e eles precisam fazer isso. As pautas sociais são um desafio. O problema da desigualdade de direitos existe, mas olha, muitos dos eleitores mais pobres não estão vendo vantagem, não. Não no que a esquerda está oferecendo. Pelo contrário. Agora, claro, ninguém é obrigado a mudar o discurso, a se reenquadrar para o que o eleitor quer ouvir.
Isso é sempre uma escolha. É uma escolha, tipo, entre ganhar e perder eleições. A extrema-direita aprendeu direitinho o que tem de falar e segue falando forte. Está de pé, atenta ao que o eleitor está dizendo. Tem outra opção, claro. Ficar fazendo piada de pobre que vota na direita, achando que o problema é com pobre. Você conhece o Meio, mas você conhece o site do Meio? Então, devia conhecer. Criamos um site diferente de todos os sites de notícias com os quais você está acostumado. Uma timeline limpa, sem pop-ups, banners ou vídeos pulando na sua frente. Não precisa nem de login e senha para entrar, basta colocar e validar o seu e-mail. Todo o conteúdo da newsletter de hoje e algumas notas quentes que só sairão amanhã. O melhor lugar para encontrar nossos programas em vídeos e podcasts. Um site pensado para você poupar tempo e focar no que importa. Se informar melhor. Acesse o nosso site